Você já sentiu que as pernas não respondem mais como antes? Sabe aquele cansaço estranho só de subir poucos degraus? Ou aquela dificuldade boba de levantar da cadeira sem se apoiar? Pois é, parece coisa da idade, né? Mas e se eu te dissesse que esses sinais sutis são, na verdade, os primeiros gritos de socorro do seu corpo? Gritos que quase ninguém leva a sério, até ser tarde demais. Foi o que aconteceu com a Dona Lúcia, de 68 anos. Ela sempre foi ativa, daquelas que gostam de cuidar da casa, ir à feira, varrer o quintal. Mas, de uns tempos pra cá, algo mudou. Senti que estava ficando lenta, sabe? Não era dor, era um cansaço diferente, como se minhas pernas estivessem desligando. No começo, ela achou que fosse só um dia ruim. Depois, pensou que era a pressão. Tomou um chazinho, descansou, mas a fraqueza continuou. Até que, um dia, ao tentar levantar do sofá, ela simplesmente travou. As pernas não obedeceram. E o pior, essa história é muito mais comum do que parece. O nome por trás disso: sarcopenia. Uma palavra complicada que, na prática, significa a perda de massa muscular relacionada à idade. E ela começa a acontecer bem antes de virar algo visível. Você vai acordando mais cansado, com menos firmeza nos passos, mais dependente de móveis, muletas ou até do braço de outra pessoa. E o mais assustador? Muitos só percebem quando já não conseguem se levantar do chão sem ajuda. Mas a verdade é que o corpo dá sinais muito antes disso. Sinais silenciosos, mas claros. E aqui entra o que pouca gente sabe. Essa perda muscular acelerada pode ser revertida. E em menos tempo do que você imagina. Agora me diga de qual cidade você está assistindo. Comente o nome da sua cidade e sua idade. Vamos ver até onde esse vídeo chegou. Existem 2 alimentos, simples, baratos, fáceis de encontrar, que estão mudando a realidade de milhares de idosos. Eles não apenas interrompem o avanço da sarcopenia, como reconstroem a força nas pernas em apenas 14 dias, segundo relatos impressionantes. E não estamos falando de suplementos caros ou pílulas milagrosas. Estamos falando de coisas que você pode ter na sua cozinha, mas talvez esteja ignorando. Só que antes de revelar esses 2 alimentos, você precisa entender o verdadeiro erro que está acelerando essa fraqueza. Um erro cometido logo pela manhã, e que sabota seus músculos ao longo do dia, mesmo que você esteja comendo direito. Porque não adianta adicionar o certo, se você continua fazendo o que está errado todos os dias. E esse erro, infelizmente, está na rotina de quase todo idoso que se sente fraco, inclusive da Dona Lúcia. Mas foi só quando ela eliminou esse hábito que as pernas voltaram a ganhar firmeza. E aí, algo incrível aconteceu. Durante anos, Dona Lúcia acreditou que estava se alimentando bem. Acordava cedo, tomava seu café preto bem forte, com um pãozinho francês, às vezes, uma fatia de queijo. Parecia o café da manhã perfeito para começar o dia com energia. Mas, por trás dessa rotina aparentemente inofensiva, havia um erro sutil e devastador que estava enfraquecendo suas pernas dia após dia. E ela não estava sozinha. Esse é o tipo de hábito que milhões de idosos repetem todos os dias, sem saber que estão acelerando o desgaste dos músculos, mesmo sem perceber. A ciência já mostrou. Após os 60 anos, o corpo começa a perder entre 3% e 8% da massa muscular a cada década. Mas quando o café da manhã é pobre em proteína e rico em carboidratos simples, como pão, bolacha, ou apenas frutas isoladas, esse processo acelera. E o resultado é devastador. Sabe aquela sensação de estar fraco logo de manhã? Ou a necessidade de deitar novamente antes do almoço? Pois, não é só a idade. É o combustível errado logo no começo do dia. Quando você quebra o jejum com alimentos que elevam rapidamente a glicose, como pão branco ou café com açúcar, o corpo responde com um pico de insulina. E esse pico, minutos depois, causa uma queda brusca na energia. Nessa hora, o corpo, carente de proteína, pode começar a consumir o próprio músculo como fonte de energia. Ou seja, você está comendo e perdendo massa muscular ao mesmo tempo. Foi isso que a Dona Lúcia descobriu quando uma médica, especializada em saúde do envelhecimento, revisou sua alimentação. A primeira recomendação foi simples: eliminar o pão branco pela manhã. No lugar, entrou uma combinação rica em proteína vegetal e gorduras boas,
que sustentam a energia por horas e dão os nutrientes certos para reconstruir os músculos. Mas esse foi só o primeiro passo. O segundo foi introduzir 2 alimentos específicos, um no café e outro no almoço, que, juntos, aceleram a síntese muscular mesmo em idosos com mais de 70 anos. E o mais curioso, são alimentos antigos, tradicionais, mas que foram esquecidos ao longo das décadas. Ela nunca imaginou que algo tão simples poderia trazer de volta aquela sensação de firmeza nas pernas. Em apenas 2 semanas, já conseguia levantar com mais facilidade e andar mais tempo sem precisar parar. Mas antes de mostrar quais são esses alimentos, é fundamental que você entenda o segundo inimigo invisível da força muscular. Um vilão que se esconde no prato de muitos idosos, até mesmo daqueles que acreditam estar comendo saudável. E ele pode estar sabotando até a vitamina D que você toma todos os dias. Quando a dona Lúcia achou que estava finalmente acertando na alimentação, outro obstáculo apareceu. Mesmo trocando o café da manhã, incluindo mais proteínas, vegetais e até tomando vitamina D, o cansaço insistia em voltar no meio da tarde. As pernas continuavam bambas em certos momentos. E o pior, os exames diziam que estava tudo normal. Se está tudo certo, por que me sinto tão fraca? Ela perguntava. Foi então que uma nutricionista funcional, com anos de experiência em longevidade, apontou o dedo para algo inesperado: os antinutrientes. Pouca gente fala sobre isso, mas muitos alimentos do bem podem conter substâncias que dificultam a absorção de minerais essenciais para os músculos, como o magnésio, o ferro e o zinco. E quando esses minerais não chegam às células, a reconstrução muscular fica travada, mesmo que você esteja comendo certo. Sabe aquele arroz branco polido? Aquele excesso de glúten em pães, bolachas e massas industrializadas? Ou aquele excesso de leite e derivados em jejum? Pois é, tudo isso pode estar criando um ambiente inflamatório no seu corpo e sabotando a absorção dos nutrientes mais importantes para seus músculos funcionarem bem. Foi aí que a dona Lúcia entendeu: não bastava comer o certo. Precisava limpar o caminho. Ela começou uma reeducação silenciosa com foco na desinflamação do corpo. Incluiu chás específicos, como o de cúrcuma com pimenta do reino, que ajudaram a reduzir processos inflamatórios que impediam os nutrientes de chegarem aos músculos. Cortou radicalmente os industrializados da tarde e passou a fazer lanches com castanhas, abacate e frutas com casca. O resultado não foi imediato, mas visível. No 10º dia, ela mesma percebeu. Levantei da cama sem aquela lentidão. Minhas pernas estavam mais firmes. E ali ela decidiu seguir até o fim, manter os novos hábitos, continuar com os alimentos funcionais, enfim, adicionar os 2 alimentos que a especialista havia recomendado. 2 alimentos antigos, baratos, e com uma composição única de aminoácidos, fibras e vitaminas, capazes de reativar a síntese de proteínas mesmo após os 60 anos. Mas antes de revelá-los, você precisa entender uma coisa. Mesmo com os nutrientes certos, os músculos não se fortalecem se estiverem desativados. E a maioria dos idosos passa o dia com os músculos das pernas praticamente inativos, mesmo andando. Existe uma falha silenciosa que impede os músculos de acordarem. E isso está relacionado com o movimento que você provavelmente faz errado todos os dias. E foi só quando Dona Lúcia corrigiu esse detalhe, que os 2 alimentos finalmente começaram a mostrar seu verdadeiro poder. Foi numa manhã qualquer que a Dona Lúcia descobriu o motivo real por que seus músculos não estavam respondendo, mesmo depois de mudar a alimentação. Ela estava na cozinha, preparando o café, quando deixou uma colher cair no chão. Ao se abaixar para pegar, sentiu a perna falhar. Não doeu, mas parecia sem vida. Como se a força simplesmente não estivesse mais lá. Eu comia bem, tomava minhas vitaminas, e mesmo assim me sentia mole por dentro, disse ela. A orientação seguinte da especialista foi clara. Você precisa acordar os músculos antes de alimentá-los. E aqui está o ponto que quase ninguém ensina. A maioria dos idosos acredita que para fortalecer as pernas é preciso academia, caminhada longa ou exercício pesado. Mas o segredo não está na quantidade, nem no esforço, e sim no tipo de estímulo. Os músculos das pernas, principalmente em pessoas acima dos 60 anos, entram em um estado chamado de inatividade silenciosa. Isso significa que, mesmo que você esteja andando ou em pé, seus músculos não estão realmente ativados.
Eles funcionam de forma automática, passiva, como se estivessem no piloto automático. E o que ativa de verdade? Um pequeno movimento específico, feito logo nos primeiros minutos do dia, antes mesmo do café da manhã. É o que os fisioterapeutas chamam de movimento de ativação neural leve. Traduzindo, movimentos lentos, mas conscientes, como levantar da cama e permanecer 30 segundos na ponta dos pés. Sentar e levantar da cadeira lentamente 5 vezes, com as mãos estendidas. Flexionar os dedos dos pés e calcanhares de forma alternada por 1 minuto. Esses gestos simples ligam o interruptor dos músculos. E foi só após incluir esses movimentos, que duram no máximo 3 minutos, que a dona Lúcia notou um salto na eficácia dos alimentos funcionais. Ela dizia: era como se meu corpo estivesse finalmente pronto para absorver o que eu comia. É como tentar plantar em terra seca. Se você joga a semente antes de preparar o solo, ela não cresce. O mesmo vale para os músculos. Se você não os ativa, a proteína e os nutrientes não conseguem ser usados da forma correta. E aí, os 2 alimentos funcionais que ela começou a consumir passaram a dar resultado. O inchaço nos joelhos diminuiu, a firmeza ao caminhar aumentou e, no 14º dia, ela subiu a escada sem precisar parar no meio. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Porque um desses 2 alimentos, o mais poderoso, já foi considerado um superalimento em hospitais da Europa, mas hoje é ignorado pela maioria dos brasileiros. E a razão disso envolve uma história esquecida. Nos anos 80, em alguns hospitais do interior da Alemanha, um alimento era oferecido diariamente a pacientes idosos com perda muscular acelerada. Médicos notaram que, em apenas 2 semanas, pacientes antes dependentes de andadores voltavam a caminhar com mais firmeza. Na época, o alimento ganhou até o apelido de suporte de pernas naturais. Mas com o tempo, ele foi desaparecendo dos hospitais, depois dos supermercados, e hoje, quase ninguém fala dele. No entanto, ele ainda existe. Está disponível, acessível, barato, mas esquecido. Foi essa redescoberta que mudou o jogo para Dona Lúcia. Ao ler um pequeno artigo em uma revista sobre nutrição integrativa, ela viu o nome do alimento e se surpreendeu. Era algo que ela comia na infância. Algo que sua avó preparava todos os domingos, com cuidado, e que tinha desaparecido da mesa ao longo dos anos. Esse alimento tem uma combinação poderosa de proteína vegetal, ferro biodisponível, fibras solúveis e um tipo raro de aminoácido chamado leucina, essencial para a reconstrução muscular após os 60 anos. Mas o mais impressionante é que ele atua como chave que desbloqueia a síntese de proteína nas pernas. Ou seja, ele não só alimenta o músculo, ele ativa a capacidade do corpo de usar a proteína corretamente. Muita gente consome carne, ovos, até suplementos, e continua fraca. O motivo? O corpo não está usando bem os aminoácidos. E esse alimento tem o papel de reativar esse processo natural. O que ele é? Ainda não vamos revelar. Porque antes, você precisa entender por que ele desapareceu das casas dos brasileiros. Com a chegada dos alimentos ultraprocessados e a cultura da comida rápida, ele foi sendo trocado por produtos industrializados, bolachas, cereais açucarados e refrigerantes. Além disso, sua preparação exige um cuidado que foi se perdendo com o tempo: deixar de molho, cozinhar no ponto certo, evitar combinações erradas. Mas quando usado corretamente, ele se transforma em um remédio natural para as pernas. Dona Lúcia seguiu a recomendação da nutricionista. Preparava esse alimento 3 vezes por semana, variando entre o almoço e o jantar. Em 7 dias, a rigidez no quadril havia diminuído. Em 14 dias, ela já se levantava com mais estabilidade e conseguiu caminhar até a praça sem parar uma única vez. Mas faltava o segundo alimento. E foi quando ela uniu os 2 na mesma refeição, que a transformação foi visível até para os vizinhos. Esse segundo alimento não só complementa a ação do primeiro, ele também atua no combate direto à inflamação crônica que impede os músculos de se regenerarem. E ele tem um segredo ainda mais antigo: vem da terra, mas protege os ossos como se fosse um escudo. Enquanto o primeiro alimento ajudava a reconstruir os músculos por dentro, havia ainda um desafio silencioso que impedia a firmeza total: a saúde dos ossos e das articulações. Sim, porque não adianta ter músculo se a base está fraca. É como tentar construir uma casa forte em cima de um terreno afundando.
E foi exatamente esse o segundo pilar que a nutricionista explicou para Dona Lúcia. Se os ossos e articulações não estiverem desinflamados, os músculos não têm onde se fixar. Eles perdem força. E aqui entra o segundo alimento. Um ingrediente simples, direto da terra, usado há séculos em regiões rurais do Brasil e também valorizado por culturas antigas no Oriente Médio. Ele é rico em magnésio, fósforo, zinco, silício natural e fitoesteróis anti-inflamatórios. Mais do que isso, tem uma substância chamada bóron, ou boro, que ajuda na fixação do cálcio nos ossos e na produção natural de testosterona e estrogênio, mesmo em idosos, hormônios essenciais para a força muscular. Ou seja, esse alimento ativa os músculos indiretamente, fortalecendo os ossos e equilibrando os hormônios. A Dona Lúcia passou a consumi-lo todos os dias pela manhã, em forma de papa, junto com frutas amassadas e um fio de azeite extra virgem. Nos dias mais quentes, ela batia com água e tomava como vitamina. E aí algo curioso começou a acontecer. Ela, que antes evitava sair sozinha por medo de tropeçar ou travarem as pernas, passou a andar com mais firmeza. Os pés já não escorregavam com facilidade no chão. A estabilidade voltou. O corpo estava finalmente reagindo. Mas ainda havia uma peça do quebra-cabeça. Porque ao conversar com a especialista, Dona Lúcia descobriu que milhares de outros idosos faziam tudo certo, e mesmo assim não sentiam resultados. E o motivo era um só. Não estavam combinando os alimentos com o horário certo e a ativação certa. Sim, existe uma janela de tempo específica em que o corpo absorve melhor esses nutrientes. E quando você consome os dois alimentos juntos, dentro dessa janela, o impacto é até 3 vezes maior. Foi isso que Dona Lúcia fez, e em apenas 14 dias, seus vizinhos começaram a comentar. Dona Lúcia, o que a senhora está tomando? Está andando que nem moça nova. Mas o mais importante não é só o que ela comeu. É como ela preparou. Quando ela comeu. E o detalhe mais esquecido. O que ela tirou do prato para os alimentos funcionarem de verdade. Porque tem um veneno branco escondido em muitos pratos de idosos, e ele pode anular todos os benefícios em minutos. Mesmo depois de inserir os dois alimentos funcionais na rotina, Dona Lúcia ainda tinha dias em que sentia o corpo mais cansado. Acordava mais inchada, as pernas pesadas, os tornozelos levemente doloridos. Foi quando ela decidiu anotar tudo o que comia, em detalhes. E aí o erro ficou evidente. Ela ainda estava consumindo, todos os dias, um tipo de veneno branco que neutraliza os efeitos dos alimentos saudáveis. Esse veneno está presente em pães industrializados, bolachas, massas, molhos prontos, iogurtes, sucos de caixinha, sopas de pacote e até em alimentos salgados. O nome dele? Açúcar escondido. Muita gente pensa que só refrigerante tem açúcar. Mas hoje ele está camuflado nos rótulos com nomes como xarope de glicose, maltodestrina, frutose concentrada e outros termos técnicos que confundem o consumidor. O problema? Esse tipo de açúcar inflama as células musculares, prejudica a circulação e diminui a absorção de nutrientes, inclusive do magnésio, do ferro e da vitamina D, fundamentais para manter as pernas firmes. É como se o corpo estivesse tentando reconstruir o músculo com blocos de concreto, mas alguém derramasse cola por cima e tudo desmanchasse antes de secar. Foi só ao cortar totalmente esses produtos da rotina que Dona Lúcia percebeu a transformação completa. No terceiro dia sem açúcar escondido, parecia que eu tinha voltado 10 anos no tempo. Minhas pernas estavam leves, a mente mais clara, e não precisei me apoiar nos móveis o dia todo, contou ela. A nutricionista explicou. Quando você limpa o corpo por dentro, tudo começa a funcionar como deveria. É por isso que muitos idosos não veem resultado com vitamina D, magnésio ou alimentação saudável. Porque o açúcar escondido é como uma cortina pesada que impede a luz de entrar. E o mais grave, ele também está associado à perda de massa magra e ao acúmulo de gordura visceral, que dificulta ainda mais o movimento e o equilíbrio. A Dona Lúcia, ao eliminar esse sabotador da alimentação, finalmente criou o cenário ideal para os dois alimentos funcionais agirem com força total. Foi nesse momento que o corpo dela reagiu como nunca antes. A energia voltou, o humor melhorou, e as pernas, antes fracas e bambas, agora sustentavam cada passo com firmeza. Mas havia mais uma etapa que potencializou tudo. Ela começou a usar uma técnica simples que aprendeu com uma amiga do interior.
Um ritual de 3 minutos antes das refeições, capaz de aumentar em até 30% a absorção dos nutrientes, melhorar a digestão e reduzir a fadiga pós-refeição. E é justamente esse ritual, tão simples e esquecido, que fez o corpo dela renascer aos 68 anos. Dona Lúcia estava determinada a recuperar sua vitalidade. Ela já tinha eliminado os alimentos sabotadores, inserido os 2 ingredientes funcionais e até ajustado os horários certos para consumi-los. Mas o que mais surpreendeu foi o efeito de um ritual simples, algo que ela considerava bobagem no começo. Tudo começou quando sua amiga Marlene, uma senhora de 72 anos que mora no interior de Minas Gerais, lhe disse: Lúcia, você precisa abençoar sua comida com calma. Não é só rezar. É preparar o corpo. Ela achou engraçado no início. Mas depois, curiosa, resolveu entender melhor. Marlene explicou que o corpo, assim como a mente, precisa estar em estado de recepção para absorver bem os nutrientes. E que existe um pequeno ritual que ativa o sistema parasimpático, responsável por equilibrar a digestão, o metabolismo e a regeneração muscular. O ritual é simples. Leva 3 minutos e pode ser feito antes de qualquer refeição. Respiração profunda por 30 segundos. Inspirar pelo nariz, segurar 2 segundos, soltar pela boca. Isso desacelera o coração e manda um sinal ao cérebro: estou em segurança. Estimulação dos pontos de digestão. Basta esfregar suavemente as palmas das mãos e colocá-las sobre o estômago por 1 minuto, fazendo círculos leves no sentido horário. Isso ativa o fluxo sanguíneo na região abdominal. Visualização da força. Com os olhos fechados, pensar por 60 segundos nos seus músculos se fortalecendo, nas pernas firmes, em você subindo escadas com confiança. Parece esotérico, pois a ciência explica. Estudos da Universidade de Harvard mostram que o estado emocional durante a refeição influencia diretamente na absorção de nutrientes. Pessoas ansiosas ou apressadas digerem até 30% menos proteína e absorvem menos vitaminas essenciais. E mais, esse pequeno ritual ativa enzimas digestivas que ajudam a quebrar melhor os aminoácidos, facilitando a reconstrução muscular. Dona Lúcia adotou a prática sem faltar um dia. Era meu momento de conexão comigo. Eu comia em paz, com intenção, e parecia que o corpo agradecia, disse ela. Depois de uma semana fazendo isso, ela notou que já não sentia mais aquele cansaço pesado após as refeições. A digestão ficou leve, a disposição aumentou, e os alimentos pareciam fazer mais efeito. Ela uniu tudo. Os 2 alimentos funcionais. O corte do açúcar escondido. A ativação matinal dos músculos. E agora, o ritual de recepção. Foi nesse ponto que os resultados ficaram visíveis até para a filha dela, que não via há 1 mês. Mãe, o que aconteceu? Você está diferente. Está andando mais firme. Mas ainda havia um passo final. Uma combinação rara, usada por poucos, que une os 2 alimentos numa única refeição funcional. Essa combinação potencializa os efeitos em até 3x, e pode ser feita com ingredientes que você tem em casa. Dona Lúcia já estava colhendo os frutos da sua transformação. Mais energia, menos inchaço, pernas mais firmes. Mas foi ao unir os 2 alimentos numa única preparação que ela teve o maior salto de todos. A receita veio da mesma amiga do interior, a Marlene. Aquela que lhe ensinou o ritual dos 3 minutos. Mistura os 2, Lúcia. Faz do jeito antigo, como a avó da gente fazia. Não precisa de nada caro, nem difícil. Ela disse com um sorriso. E foi exatamente isso que Dona Lúcia fez. Transformou os 2 alimentos funcionais em uma única refeição poderosa, que passou a consumir 3 vezes por semana. Antes, ela usava os alimentos separadamente. Um no café da manhã, outro no jantar. Mas, segundo a nutricionista, a união dos 2 numa única combinação aumentava drasticamente a biodisponibilidade dos nutrientes. Ou seja, o corpo absorvia muito mais. E o melhor? Era deliciosa, fácil de preparar, e feita com ingredientes que qualquer pessoa encontra na feira ou no mercado da esquina. A base da receita era o primeiro alimento. Um grão ancestral, rico em leucina, fibras e proteínas vegetais completas, que muitos brasileiros esqueceram, o grão de bico. Sim, aquele grãozinho bege que muitos associam apenas à salada fria. Mas que, quando cozido corretamente e preparado com o segundo alimento, se transforma numa bomba nutritiva para os músculos.
E o segundo alimento? Uma semente poderosa, rica em minerais como boro, magnésio e fitoesteróis anti-inflamatórios. A semente de gergelim, especialmente a versão integral, com casca. Essa dupla, grão de bico mais gergelim, é usada há séculos no Oriente Médio na forma de hummus com tahine, uma pasta cremosa que fortalece músculos, articulações e sistema imunológico. Mas a versão da Dona Lúcia era ainda mais especial. Ela batia o grão de bico cozido com azeite extra virgem, limão, alho e uma colher de pasta de gergelim integral, tahine. Às vezes, adicionava cúrcuma para aumentar o efeito anti-inflamatório. Servia com fatias de cenoura crua, pão de fermentação natural ou simplesmente com colher, como se fosse uma papinha da força. E o resultado? Em 14 dias, ela sentia as pernas mais estáveis, conseguia subir escadas sem apoiar nas paredes, e até voltou a varrer o quintal inteiro sem parar no meio. Foi como acender uma luz dentro do meu corpo. Eu estava acesa de novo. Ela contou emocionada. Mas o mais importante ainda estava por vir. Porque além da receita, existe um horário certo para consumir essa mistura funcional. Um momento em que os hormônios naturais do corpo favorecem a regeneração muscular, e que pode fazer toda a diferença entre manter ou perder sua força nos próximos anos. A receita estava funcionando. Dona Lúcia se sentia mais viva, mais firme, mais segura ao caminhar. Mas foi ao ajustar o horário de consumo que ela sentiu o corpo renascer. Segundo a especialista que a acompanhava, existe um momento do dia em que o corpo está mais receptivo à recuperação muscular, entre 17 horas e 19 horas. Isso mesmo. É nessa janela do fim da tarde que os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, começam a cair e o corpo entra naturalmente num estado de regeneração. Se você fornece os nutrientes certos nesse horário, os músculos absorvem melhor, as articulações inflamam menos e o sono se torna mais reparador. E por que isso importa? Porque é durante o sono profundo que o corpo produz os hormônios que reconstroem tecidos, incluindo a massa muscular que você precisa para subir escadas, levantar da cama e manter o equilíbrio. Dona Lúcia passou a consumir a receita funcional, grão de bico com gergelim, exatamente às 18 horas. Nem tarde demais, nem junto do jantar pesado. Era uma refeição leve, rica em proteína e gordura boa, que saciava e preparava o corpo para a noite. E o efeito foi surpreendente. Na primeira semana, ela já acordava com menos rigidez nas pernas. Na segunda, passou a dormir melhor e ter mais energia pela manhã. Mas a mudança mais marcante veio no dia em que sua neta de 9 anos correu para o colo dela, e ela a levantou do chão sozinha. Eu nem pensei. Quando percebi, estava com a menina no colo, sorrindo, sem dor, sem medo. Foi aí que ela entendeu. Não é só sobre músculos. É sobre voltar a viver. Voltar a subir escadas sem medo de cair. Voltar a levantar do sofá sem precisar se apoiar. Voltar a andar no mercado sem procurar um banco a cada corredor. Voltar a confiar no próprio corpo. E tudo isso começou com 2 alimentos esquecidos, e uma decisão simples: não aceitar a fraqueza como algo normal da idade. Hoje, Dona Lúcia ensina sua receita para outras senhoras da vizinhança. Muitas delas já estão sentindo a diferença em menos de 14 dias. E se você chegou até aqui, talvez seja o momento de dar esse passo também. Elimine o que enfraquece. Fortaleça com o que a natureza oferece. Coma na hora certa. E, acima de tudo, não desista do seu corpo. Porque ele ainda está aí. Só precisa ser reativado. E agora me conta. Você já conhecia algum desses alimentos? Já sentiu diferença com alguma receita parecida? Deixe nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão lutando contra a mesma fraqueza silenciosa.